Este é o nosso programa Tempo Novo. Você já preparou aí a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia, a Bíblia nas mãos, perto dos olhos, dentro do coração. A palavra de Deus partilhada neste dia de hoje. Vamos lá juntos, partilhando a palavra de Deus. Vamos lá. É o capítulo de número 7, capítulo 7, do versículo 17 até o 24. Do 17 ao 24, nós vamos juntos partilhando esta mensagem da palavra de Deus. Vamos lá então? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo diz assim: fora este caso, continue cada um vivendo na condição que o Senhor lhe atribuiu e na qual Deus o chamou. Assim tem ordenado em todas as igrejas. Alguém já era circuncidado quando foi chamado? Que não disfarce a sua circuncisão. Outro era incircunciso ao ser chamado? Que não se faça circuncidar. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é. O que conta é a observância dos mandamentos de Deus. Continue cada um na condição em que se achava quando foi chamado. Eras escravo quando fosse chamado? Não se preocupes com isso. Se também puderes tornar-te livre, vê o que é mais proveitoso. Com efeito, quem era escravo quando foi chamado no Senhor é um liberto do Senhor. Do mesmo modo, quem era livre quando foi chamado é um escravo de Cristo. Fostes comprados por alto preço. Não vos torneis, pois, escravos de seres humanos. Irmãos, cada um continue diante de Deus na condição em que se achava quando foi chamado. 1 Coríntios, capítulo 7, do 17 ao 24. Interessante, Paulo está aqui, como nós já falamos outras vezes, trazendo realidades da comunidade. Nós chamamos de realidades concretas, de situações concretas em que Paulo vem dar uma orientação pastoral. Nós estávamos aqui nos primeiros anos, nas primeiras décadas do cristianismo, o cristianismo ainda muito no seu início, muito imaturo, na igreja nascente, a igreja que estava começando a surgir, e há muitas dúvidas com relação a muitos temas. Por exemplo, devo me circuncidar ou não? O que é a circuncisão, padre? A circuncisão era um gesto ou um ritual realizado no corpo do homem para que este ritual simbolizasse a adesão à fé. Então, no menino se cortava o seu prepúcio, e aí, a partir deste momento, ele estava circuncidado, e era o gesto da adesão à fé. Isso é um gesto dos judeus. Mas então, quem não era judeu e começava a fazer parte do cristianismo, deveria fazer a circuncisão? Paulo diz não precisa. E quem já é circuncidado também não se ache mais por causa disso, né? O que realmente importa, diz Paulo, é observar os mandamentos do Senhor. Continue na mesma condição da qual você foi chamado ao Senhor. Seja circunciso, seja incircunciso. Do mesmo modo, quem era livre também foi chamado, é um escravo agora de Cristo. E quem era escravo se torna liberto do Senhor. São realidades que Paulo vai se confrontando, e a comunidade cristã também. Por isso Paulo, como um pai, com muito carinho e com muito afeto, vem e ajuda os seus filhos na reflexão. É interessante, Paulo é usado como modelo de uma pastoral do acompanhamento, que aliás nós falávamos lá atrás em Pastoral do Acompanhamento, quando nós falamos sobre a Christus Vivit, que é o documento do Papa que fala sobre a juventude. Quantas e quantas vezes, você que me acompanhou aqui no programa Tempo Novo sabe disso, quantas e quantas vezes o Papa fala de acompanhamento, de que os jovens necessitam de alguém que os acompanhe, de um casal, de famílias, de pessoas mais adultas, de formadores, de psicólogos, de pessoas ligadas à sociedade, também de sacerdotes, religiosos, religiosas. É fundamental que tenha também a presença e o acompanhamento de sacerdotes, de religiosos, de homens de Deus, de fé, de catequistas, de padrinhos que possam auxiliar. Este acompanhamento é necessário em todas as idades, não só para os jovens, também para as crianças, adolescentes,
para os adultos, para os casais recém-convertidos, para pessoas que começam a ingressar e participar da comunidade. Porque se não houver um incentivo, se não houver alguém que ajude a dar os primeiros passos, pode ser que exista aí um desânimo no caminho. E aí, depois que desanimar, como vai fazer para dar ânimo novamente? Nem sempre consegue. Por isso é necessário acompanhamento, que as nossas pastorais não sejam apenas de sacramentalismo, né? De dar o sacramento e agora cada um que se vire, cada um que dê um jeito de viver. Não, nós precisamos dar passos, e passos concretos na fé, fazendo a pastoral do acompanhamento. É a chamada catequese permanente. O Senhor nos chama, o Senhor nos conduz, o Senhor nos envia. Vem, Senhor Jesus, envia-me para o teu caminho, envia-me, Senhor, para a missão.